Imagine que você é um cidadão comum que caminha pela cidade. Porém, em meio a uma conversa e distrações, você acaba caindo no chão e ao se levantar, se depara com um lugar estranho e sem sentido. Você até se pergunta, por que está ali? Isso é normal? E você vaga pelo lugar sem entender nada. Ruídos estranhos de fundo, lugares com estruturas que não se interligam e objetos que não pertencem ali. Uma sensação estranha de que você não deveria estar ali, que alguém também pode estar com você, te observando. Enquanto isso, a paranoia vai te consumindo ao longo da jornada, até se deparar com um pesquisador trajado de hazmat. Pois é, eles te prendem e te mantêm em um lugar secreto. Mas a pergunta é, quem são eles? Por que estavam ali? Em uma das filmagens gravadas por um dos pesquisadores, revela que esse lugar é um não lugar. E é dali que uma coisa tão perturbadora sairá para te devorar. Sim, desde o começo você nunca esteve sozinho. Olá, eu sou Daisuke e bem-vindos novamente ao meu canal de histórias de terror. Agora indo direto ao assunto, hoje eu falarei sobre um personagem conhecido recentemente nos cinemas, o Capitão Clark. Um homem normal que acabou dando vida a uma entidade macabra e fruto de sua própria decadência humana. Então já pega seu lanche que eu vou te explicar quem ele foi e quem se tornou no final. A vida antes das Backrooms. Clark era um homem comum, dono de uma loja de imóveis chamada Captain Clark's Ottoman Empire. Apesar da imagem excêntrica e carismática que transmitia aos clientes, sua vida pessoal estava em decadência. Seu casamento havia fracassado, sua carreira como arquiteto nunca alcançou o sucesso esperado e ele frequentava problemas com álcool. Clark se sentia perdido. Ele vivia no automático, sem propósito claro, carregando frustrações acumuladas e uma sensação constante de vazio. Sua loja, com identidade quase caricata, era uma tentativa de esconder essa insatisfação. E chegamos à descoberta da falha. Tudo muda quando Clark encontra no porão de sua loja uma falha na realidade, uma passagem para a tal conhecida Backroom. Esse momento não é marcado pelo medo, mas pela curiosidade. No filme, vemos que a curiosidade toma conta dele, e diferente de uma reação comum, Clark se sente atraído pelo desconhecido, algo naquele espaço que chama ele, como se finalmente tivesse encontrado algo que quebra a monotonia de sua vida. E essa descoberta se torna o ponto inicial de sua transformação, e chegamos nas primeiras explorações. Clark começa a retornar aos Backrooms diversas vezes. No início, suas explorações são cautelosas, quase científicas. Ele observa o ambiente, tenta entender sua lógica e familiariza com os corredores infinitos. Porém, rapidamente essa curiosidade evolui para algo mais profundo. Os Backrooms, com seu silêncio, vazio e repetição, começam a refletir o estado emocional de Clark. Ele passa a se sentir confortável naquele ambiente estranho, mais do que no próprio mundo real. E é aí que entramos na obsessão e isolamento. Com o passar do tempo, Clark se torna completamente obcecado. Ele negligencia sua vida fora dos Backrooms, abandona responsabilidades, se afasta de qualquer contato humano e passa longos períodos explorando o local. O que antes era curiosidade se transforma em dependência. Clark começa a ver aquele lugar como um refúgio, um espaço onde suas falhas não importam. O mundo real perde significado. E chegamos na influência psicológica no ambiente. Os Backrooms não são apenas um espaço físico. Eles reagem à mente humana. O estado mental deteriorado de Clark começa a influenciar diretamente o ambiente. Seus medos, traumas e frustrações deixam de ser apenas internos e passam a ganhar forma. E é a partir desse ponto que a realidade começa a se distorcer ainda mais, até enfim chegar no surgimento do Capitão Clark. E a partir dessa influência surge uma das criaturas mais bizarras da Backrooms. Essa criatura é uma versão grotesca e exagerada do próprio Clark. A aparência é deformada e ameaçadora, traços que lembram a identidade caricata de sua loja, comportamento agressivo e predatório. O Capitão Clark não é apenas uma criatura dos Backrooms, ele é a materialização do pior lado de Clark, e é tudo aquilo que ele reprimiu ou não conseguiu enfrentar. A natureza da entidade, diferente de outras criaturas, o Capitão Clark demonstra inteligência. Ele se movimenta com propósito, reage estrategicamente e demonstra traços de consciência. Isso ocorre porque ele carrega a essência emocional
e mental de Clark. E sem os limites humanos, essa versão se torna mais perigosa, guiada por instintos e impulsos amplificados. A perda do controle. À medida que o Capitão Clark se fortalece, Clark perde o controle da situação. A linha entre criador e criatura começa a desaparecer. Os Backrooms deixam de ser apenas um refúgio e passam a ser uma prisão psicológica, e Clark já não está explorando o lugar, ele está preso dentro dele, junto com sua própria criação. E lá no final do filme, vemos o confronto. Eventualmente, Clark se vê obrigado a encarar o Capitão Clark. Esse confronto vai além do físico, é um embate interno onde Clark precisa enfrentar suas falhas, sua solidão, sua incapacidade de lidar com a realidade, e o Capitão Clark representa tudo o que ele tentou ignorar. Após esse confronto, a entidade assume o controle da narrativa como principal ameaça. O destino de Clark permanece interpretativo, mas tudo indica que ele é consumido pela própria criação. Sua identidade se dissolve, dando espaço ao monstro que nasceu de sua mente. A história do Capitão Clark não é apenas sobre terror, mas é algo mais psicológico. Ele não se torna um monstro por acaso, ele se torna um monstro porque nunca enfrentou quem realmente era. E foi por isso que surgiu uma criatura tão bizarra quanto qualquer uma que eu já falei aqui. E chegamos ao final de um novo vídeo. Bom que vocês já ficam cientes do que Clark era na realidade. E aprendemos um pouco sobre o efeito psicológico da Backrooms. Espero que tenham gostado e eu ficarei aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo.